Olá, pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Fica a Dica e hoje a dica é de saúde. Para você que já está acompanhando aqui o canal, a gente está com um projeto aqui que é o projeto Famílias Saudáveis, onde a gente está falando sobre família e saúde, abordando os principais aspectos relacionados a cada etapa do ciclo da vida. Eu finalizei a infância. Para você que não assistiu ainda, a infância tem bastante conteúdo. Eu vou deixar aqui nos cards o link, é só você clicar que você vai ter acesso a todos os vídeos. Eu estou contando com uma equipe multiprofissional para abordar o ser humano em todos os aspectos, né? Tudo aquilo que pode influenciar na saúde do indivíduo e, consequentemente, também na saúde da família. E muita gente estava ansiosa para a fase da adolescência, então estamos iniciando agora a fase da adolescência. E para poder contextualizar todo o aspecto emocional do adolescente, os conflitos que ele vive, eu estou com uma convidada aqui, que é a psicóloga Catiane. Seja muito bem-vinda, Catiane. Obrigada, Jéssica. Agradeço o convite, né, para dialogar sobre esse tema que às vezes as pessoas elas sentem muitas dúvidas e desejam saber um pouco mais. Bom, gente, a Catiana, ela é psicóloga especializada em desenvolvimento humano e também em educação e inclusão escolar. Ela também dá aula numa universidade, na Unifap, é isso? Unifaap. Unifap. E também ela realiza atendimento clínico online e presencial. Se você quer ter contato com ela, eu vou deixar o Instagram dela aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai lá, siga ela. E também qualquer dúvida que vocês tiverem em relação aos temas que a gente for abordar aqui e quiser tirar outras dúvidas, também é só seguir ou deixar aqui no comentário do vídeo ou então direto lá no Instagram. Então vamos iniciar, porque tem bastante coisa aqui, né? Eu tentei pegar os aspectos assim, porque é bastante coisa que tem que falar sobre a adolescência, né? É um período assim bem cheio de transformações. Eu tentei pegar alguns pontos chave. E primeiro eu gostaria de perguntar com que idade que começa a adolescência? Então, Jéssica, para a Organização Mundial da Saúde, eles consideram a faixa etária de 10 a 19 anos. No manual que a gente tem, né, nas legislações, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, a faixa etária seria de 12 a 18 anos, né? Então, basicamente aí entre 11 até os 17 e 12 meses, a gente considera que é a fase aí da adolescência. Bom, o adolescente ele passa assim, por diversas transformações fisiológicas e corporais. Eu gostaria de saber se essas transformações também têm um impacto, essas mudanças também ocorrem na questão emocional. Sim, elas impactam, né, nas questões emocionais, porque esse adolescente, muitas vezes, ele acaba não se identificando nessas novas transformações. Então, tem adolescente que na mudança de voz, principalmente os meninos, né? A voz ela vai passando por essa transição, às vezes isso é motivo de chamar a atenção dos colegas, as meninas quando estão saindo aí de ser criança para adolescente começa a alteração corporal, então é onde começa a nascer o corpo e isso de certa forma vai chamando a atenção das outras pessoas. Algumas até acabam tendo questões emocionais, principalmente com relação às espinhas, né? Então hoje a gente tem um público muito grande de adolescentes que quando apresentam essas espinhas, né, que são identificadas aí que é por conta do processo de desenvolvimento mesmo da fase dessa mudança corporal, o crescimento dos pelos no corpo, tudo isso são alterações
e que dentro dessa nova realidade, da nossa contemporaneidade mesmo, esses adolescentes, alguns se sentem com vergonha dessas mudanças deste corpo, né? Então a gente tem na sociedade a venda de um corpo perfeito. Então quando esse adolescente está nessa fase, passando por essas transformações, ele acaba muitas vezes rejeitando este corpo em alguns aspectos, afetando aí a sua saúde emocional. E eu quero também perguntar como que acontece a questão da socialização do adolescente. Os adolescentes, eles gostam muito de identificação, né? Então, os adolescentes, eles gostam mais de andar em grupos. Essa identificação faz com que ele se sinta reconhecido e acolhido dentro desse espaço grupal. Então, é muito comum, às vezes, você ver, e o grupo dos meninos que gostam de rock. Então, se aquele adolescente se identifica com aquele grupo, com aquele estilo, ele muitas vezes acaba tendo mais facilidade a esse processo de socialização. Apesar dele gostar de ficar em grupo, apresenta também em alguns momentos dificuldades de socialização com os pais, com familiares, porque é um momento da fase dessa transição em que ele quer ser acolhido, ele quer tirar dúvidas, ele quer se identificar, começar, né, desenvolver aí esse seu processo de identificação. Então, na socialização, ele vai se identificar aí mais com os grupos dentro do seu convívio ali, que seja mais próximo daquilo que ele deseja. Legal. Agora a gente vai falar um pouco sobre a questão da sexualidade. Um grande marco também da adolescência é essa questão, né, da maturação dos jogos sexuais, né, esse preparo para o início da vida sexual. E com isso também começa-se, que nem a doutora citou agora há pouco, uma preocupação em relação à autoimagem. E eu gostaria que a doutora falasse até que ponto essa preocupação ela é uma preocupação saudável. Então, a autoimagem, ela envolve aí esse processo de construção dessa identidade. Hoje, principalmente entre os adolescentes, nós temos aí uma supervalorização e uma idealização de corpo a partir dessas redes sociais, né? As redes sociais, esse índice que cresceu agora de blogueiras e blogueiros que exploram este ambiente como um ambiente de trabalho, faz com que esses adolescentes em alguns momentos também se reconheçam e se identifiquem para este desenvolvimento. Nessa mudança corporal, a gente acaba tendo alguns impactos emocionais, principalmente em casos de anorexia, muito mais recorrente em meninas do que meninos, porque é onde essa menina deseja ter aquele corpo de modelo, ter aquele corpo magro, sem gordurinha localizada, né? Então, essa identificação ela acaba sendo aí intensificada a partir dessas redes sociais. Então, essa rede social cria esse movimento para que esse adolescente busque chegar a um corpo de perfeição. E a gente sabe que dentro dessa fase é justamente a fase em que este corpo se encontra em desenvolvimento. É onde vai surgir, né, as alterações dos meninos, começam a ter o crescimento dos pelos, né? As meninas começam a ter o crescimento dos seios, ter a questão também da sua menstruação, né, que isso também vai alterando aí as questões de humor, a questão de cuidado em si com o seu corpo, e essas questões se intensificam a partir deste contexto também de redes sociais. E aí este adolescente, por não ter aí uma facilidade deste diálogo ou essa socialização com estes pais, acaba buscando isso, essa aproximação e este diálogo, muitas vezes, sobre esse corpo com os seus amigos e colegas próximos. E estes amigos também acabam estando neste movimento, né, de buscar aí essa identificação para um corpo perfeito, e muitas vezes acaba aí
tendo questões emocionais. A autoimagem muitas vezes não é vista, é distorcida da realidade, então o corpo ele está de fato sendo um corpo magro e essa pessoa acaba enxergando essa sua autoimagem como se esse corpo tivesse gordo, né? E a gente tem também aí um fator importante em relação a isso, que é a gente pensar sobre esses padrões estéticos que são intensificados e estão sendo precocemente utilizados por adolescentes. Então, a indústria da estética, né, ela também tem recebido cada vez mais frequente esse público para adquirir aí as alterações necessárias para este corpo. Então, fazer uma lipo, colocar às vezes silicone. Antigamente era muito mais buscado e procurado por pessoas adultas. Hoje a gente identifica, né, que adolescentes eles têm buscado mais recorrente, mesmo tendo a necessidade da autorização de um responsável, né, sobre esse adolescente. Muitos pais estão acabando cedendo nesse contexto aí de mudança corporal para que esse adolescente, ele de certa forma tenha aquele corpo que ele deseja. Que perigo, né? Porque o corpo ainda vai mudar tanto e já começar assim. Exatamente. Né? Esse corpo, ele nessa fase, ele ainda está em desenvolvimento. Por exemplo, a estrutura óssea, ela ainda está em desenvolvimento. A mudança mesmo do corpo, ela está em desenvolvimento. Então, toda a estrutura corporal, nessa fase da adolescência, ela ainda não foi totalmente concluída, né? Ela ainda está em processo de formação. Os ossos, por exemplo, até uma faixa etária aí de 18 a 20 anos, ele ainda está em desenvolvimento, né? E as pessoas acabam muitas vezes aí antecipando, fazendo precocemente e desencadeando até outras questões, como a anorexia, que é muito mais intenso, e a bulimia, que a bulimia é para os casos que a pessoa, de certa forma, ela se alimenta, mas ela se sente culpada em relação a esse alimento que consumiu, achando que vai engordar e acaba aí forçando a comida, né? Então, fazendo aí com uma frequência a produção de vômitos. E no caso da anorexia, a pessoa acaba deixando de comer, pensando aí a busca sobre esse corpo magro, sem ter aí um índice saudável de alimentos que possam desenvolver essa estrutura corporal. Bom, também agora ainda falando sobre essa questão da sexualidade, o adolescente ele começa a se preocupar em relação à vida amorosa, às vezes também pressões do grupo, né, que ele frequenta, em relação ao primeiro beijo e tudo mais, né, paquera e tudo mais. E eu gostaria que a doutora desse uma dica de como que o adolescente pode lidar com toda essa ansiedade, expectativas e preocupação, talvez precoce, né, em relação à vida amorosa. Acho que é importante a gente, antes de dar alguma dica, a gente pensar em algumas questões que falam a partir de legislações, né? Hoje, enquanto Estatuto da Criança e do Adolescente, adolescentes entre 14 a 17 anos, eles estão sob responsabilidade dos seus pais. Eles ainda não são considerados adultos para responder por si legalmente, né, dentro do contexto jurídico. Isso também nos diz muito sobre essa questão de ao se relacionar. Então, uma pessoa mais velha, de uma faixa etária de 30 anos, por exemplo, relacionando com uma adolescente de 14 anos, isso vai ser dentro da legislação considerado aí um risco, porque essa relação ela pode estar envolvida dentro das questões de abuso sexual, de estupro, né? Todas essas questões. Agora, se é uma relação de faixa etária, da mesma faixa etária, isso também pode acontecer? Sim, né? Porque nós também estamos lidando com uma questão que
sobre este seu corpo, mas também sobre essa questão da legislação. E às vezes isso fica muito confuso na cabeça desse adolescente, porque ele fala, com 15 anos eu já me sinto preparado para ter a minha primeira relação sexual. Só que a gente também tem que pensar a partir destes impactos legislativos, né, que isso também é importante. A dica que eu dou é, caso isso venha a acontecer precocemente, existe o cuidado com a saúde, né? A saúde sexual. Então, uma adolescente mulher, menina, ela, por exemplo, ela precisa ter os cuidados com um ginecologista. Então, se ela veio a ter a sua primeira relação sexual, é importante que ela vá nesse médico, que ela entenda os cuidados que ela tenha que ter, que ela entenda como que isso impacta no seu período menstrual, né? Porque aí tem o período de ovulação, que pode fazer com que essa adolescente pode vir a engravidar precocemente. Então, assim, o cuidado primeiro é entender como essa sexualidade, ela também precisa ter uma educação. Então, se eu não sei como que é, que eu vá a esses espaços de saúde, tirar essas dúvidas que eu tenho, que eu entenda como faço o manuseio de uma camisinha para se prevenir, que eu entenda as prevenções necessárias em relação a todos esses cuidados. Muitas vezes essas relações precocemente, elas acabam acontecendo como você disse, né? Sobre a pressão desses colegas que por curiosidade foram se relacionar precocemente e acabam pressionando dentro desse seu grupo para que os outros, eles também avancem nessa questão da sexualidade. E isso, de certa forma, acaba fazendo com que a pessoa faça algo com que ela no momento não se sinta preparada. Então, e se sentiu preparada, né? Este é o momento de iniciar a sua vida sexual. Agora, não intensificar isso porque um amigo, porque o parceiro ali do relacionamento tem insistido, né? Então, a descoberta, se ela for acontecer, que ela aconteça de uma maneira de cuidado com essa saúde, de entender que não se relacionar prevenindo corre riscos de doenças sexualmente transmissíveis, corre o risco de HIV, né? Então, tem pessoas que não tem a questão de HPV, tem a questão também da gestação, né? De engravidar. Então, são diversos fatores. Então, se eu não conheço, eu preciso me informar. Ou se eu tenho um diálogo fácil com esses meus pais, que esses meus pais, eles também possibilite e facilite esse diálogo comigo, explique sobre essas questões. O importante neste momento é descobrir, mas de uma forma segura, descobrir de uma forma em que você possa cuidar dessa saúde. E não apenas, porque houve uma pressão das pessoas para que eu entre nesse espaço, né, de iniciar a minha vida sexual, mas eu não me sinto confortável, não me sinto preparado. Então, é importante pensar sobre isso. E muitas vezes, quando isso acontece de uma forma invasiva, com essas pressões, isso é muito comum, principalmente dessas pressões com os meninos, porque os meninos, desde cedo, nesse processo de transição, eles acabam tendo que, dentro do seu grupo de colegas, aí dos amigos, serem pressionados a mostrar que eles já precisam mostrar que eles são homens, que eles já estão aí com uma vida sexual ativa, e muitas vezes eles não estão nem se preocupando nem com a prevenção e nem também com os cuidados de entender quais são as doenças que me fazem também ter estes riscos aí de transmissão ou até mesmo de contaminação. Interessante. E também já fazendo um link que eu acho super legal como a atuação de um profissional sempre linka com a outra, né? A equipe multiprofissional é sempre muito importante. E também em entrevista com a doutora Érica, ela vai falar, já quero convidar vocês, sobre a saúde só da menina, todos os cuidados, gravidez na adolescência e tudo mais. Ela também cita realmente que o adolescente, até
acho que os 18 anos, ainda não está com o corpo nem o emocional preparado para iniciar a vida sexual. E o pediatra, o Dr. Bruno, também fala sobre a resistência que os meninos têm a usar preservativo, por essa questão de masculinidade, de achar que com eles não pode acontecer nada. E eu já linkando essas duas coisas, quais são os principais reflexos, doutora, da iniciação dessa vida sexual, assim, na questão emocional do adolescente? Porque iniciar a vida sexual transforma muitas coisas, né, na vida de uma pessoa. E como que isso pode ser no adolescente? Na questão emocional, os impactos eles vão ser sobre esses vínculos que são estabelecidos, né? Então, para o adulto, a relação sexual, ela tem muito a ver com essa questão do contato, mas ela também tem a ver com a questão afetiva. Existe hoje pessoas que se relacionam, mas não necessariamente sentem a necessidade de estarem afetivamente com aquela pessoa. No caso do adolescente, é muito comum que essa identificação, tanto sexual, né, tanto afetiva, que ela seja intensa. Então, principalmente para a menina, a idealização daquela primeira vez, com a pessoa que gosta, com a pessoa que se identifica, ela é muito intensa nesse quesito emocional. E quando isso não é atingido, há uma frustração de que, mas eu achei que aquela pessoa queria se relacionar sexualmente comigo, que ela iria permanecer namorando comigo, e muitas vezes isso não acontece. Então essa menina, ela acaba aí, além do primeiro dia da relação sexual, tendo um aspecto emocional direcionado para a ansiedade, por não saber como faz, como manuseia, né, dentro deste momento, ela também tem essa questão da solidão que ela vai ficar nesse processo aí de acabar se frustrando e entendendo que aquela pessoa não é aquilo que ela desejou. Então, esse emocional, ele acaba tendo aí esses momentos de tristeza, de negação, né, sobre aquilo que foi idealizado. Em relação aos meninos, existe a questão muito intensa, né, sobre essa ansiedade, porque dentro do contexto entre menina e meninos, para os meninos você precisa saber como faz. E como é a primeira relação sexual, muitas vezes esse menino ele precisa que alguém ensina para ele. Então ele já chega neste ambiente emocionalmente afetado muito pela questão da ansiedade, porque ele vai ficar preocupado se ele vai ter aí um manejo muito certo para que aquela relação ali aconteça de forma que também a pessoa que está relacionando com ele sinta prazer. Então isso acaba sendo muito, muito intenso também. Alguns meninos também apresentam as questões da menina, sobre idealizar a parceira, a companheira ali, né, para continuar essas relações afetivas. Mas em outros momentos isso também não acontece, porque esses meninos eles sempre acabam buscando mulheres mais velhas para ter essa primeira relação sexual, e essas mulheres mais velhas não estão nessa conexão afetiva. Muitas vezes elas só estão no quê? Na questão mesmo sexual. Olha, vamos ter a nossa primeira relação, vamos ter a relação sexual, o que acabou, o que ficou aqui acabou. Você segue sua vida e eu sigo a minha. E existe também aí esse processo de frustração. Em alguns aspectos, esses meninos eles até são intensificados a buscar espaços que tenham as garotas de programa, né, para justamente atingir aí este desejo que é cobrado, ou essa intensificação que é cobrada entre as pessoas. Então, no quesito emocional, intensifica muito a ansiedade, a tristeza, o medo também, a insegurança, né? Então, são estes sentimentos que muitas vezes acabam sendo recorrentes dentro deste momento, dessa primeira relação entre meninos e meninas. Nossa, bastante interessante.
Agora a gente vai falar sobre independência e privacidade do adolescente. Há uma busca, né? Começa-se uma busca, um processo, vamos dizer assim, de se emancipar dos pais. E eu gostaria que a doutora citasse, falasse qual que é o limite ali da liberdade ou até mesmo da privacidade do adolescente nas relações ali familiares. Aqui eu acho que é importante a gente relembrar também a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Como eu disse, o adolescente ele só se torna independente a partir dos seus 18 anos, que é onde ele pode responder por si sobre todas as ações, todos os atos a qual ele tem, né, de ações. E aí, quando a gente fala no momento do desenvolvimento da adolescência, como melhorar essa relação de independência com esses pais, é importante que esses pais eles entendam o processo de avançar a independência, mas que ele também identifique os limites. Né? Então, se esse pai ele não tem condições de acompanhar a rotina deste adolescente, ele vai precisar estabelecer um limite. Não é apenas proibir tudo. Então, o adolescente ele está numa fase que ele vai querer experienciar momentos novos. Então, os colegas dele vão sair para festas, ele pode ir para a festa. Isso é um processo de estimular a independência, mas estabelecer talvez o limite do horário de retorno ou ir levar e buscar, está ali mantendo ainda um direcionamento sobre essa independência deste adolescente. O que muitas vezes acaba acontecendo é que esses pais não fazem, não avançam nesse processo e aí esse adolescente ele vai tendo essa independência sem esses limites. E aí é onde muitas vezes acaba acontecendo os conflitos, que aí tem adolescente que às vezes sai para viajar, fica uma semana, um mês, esse pai não tem esse controle, não fica sabendo, não tem notícia, e isso muitas vezes acaba gerando aí essas dificuldades nas relações. Então a independência, ela é importante sim nessa fase da adolescência. A independência de talvez aprender a buscar um transporte sozinho, não só sempre levar ele para os lugares. Se nesse período também a gente tem aí muito esses estágios de menor aprendiz, né, que tem possibilitado também esse processo de independência desse adolescente. Isso também é importante porque vai mostrar para ele assumir a responsabilidade, o comprometimento, entender o espaço de trabalho, entender o espaço de lazer, né, entender o espaço de estudo, que isso também faz parte deste processo de desenvolvimento. E também os quesitos das escolhas também. A gente tem muitos pais que muitas vezes anulam este processo de independência. Em que sentido? Achando que esse adolescente ele ainda está no desenvolvimento aí do ciclo da vida da criança. Então, vai para um espaço, é ele que fala por esse adolescente, não é esse adolescente que fala se ele gosta, se ele não gosta, se ele tem interesse, se ele não tem interesse. Mas o meu filho só tem 14 anos. Mas ele precisa começar a aprender a partir desses 14 anos, se posicionar, dizer o que ele gosta, o que ele não gosta. Como eu falei, ele está construindo a identidade dele e ele precisa começar a se posicionar, ter aí essa independência sobre as coisas a qual ele ao longo da vida vai encontrar. Então, quando esse pai assume esse papel, esses pais, né, assumem esse papel de dizer, de escolher a roupa que vai usar, de escolher o lugar que vai estudar, de escolher o lugar que vai frequentar, tudo isso, acaba dificultando um pouco mais esse processo de independência. Isso não quer dizer que esses pais não podem escolher esses lugares, mas eles precisam dialogar. Eu quero te colocar em tal escola. O que você pensa sobre isso? Você gosta dessa escola? Você não acha legal? Ou você quer que eu mude de escola? Por que que você quer que muda? Olha, eu estabelecendo um diálogo com esse adolescente e ouvindo o que ele deseja e o que ele quer. Se aquilo que ele deseja e que ele quer
está dentro das possibilidades de eu fazer, eu vou fazer, mas se não estiver, eu também preciso dizer o porquê eu não posso mudar você de escola, o porquê aquela outra escola talvez não é muito interessante. E ali os dois vão chegar num consenso melhor para resolver a solução, o que muitas vezes não acontece e é onde vai gerando esses conflitos aí entre ganhar essa independência, essa liberdade. E aí esse adolescente muitas vezes acaba se revoltando e faz o quê? Vou embora dessa casa, ninguém nessa casa não deixa eu fazer o que eu gosto, eu sou proibido de tudo, eu não consigo fazer as coisas que eu queria fazer porque vocês não deixam. Então só entra num processo de punir, e aí esse adolescente ele não consegue enxergar que ele está avançando nesse desenvolvimento da sua independência. E também fazendo o link, o adolescente passa então a ser um grande questionador das autoridades familiares, né? Como que os pais e o adolescente pode lidar com isso de uma forma assim que não menos danosa possível? Os papéis desses pais, né, ele precisa ser um papel de orientação e apoio neste desenvolvimento. Quando esse pai ou até a própria família, né, quando existem essas autoridades familiares aí, esse adolescente ele acaba ficando muitas vezes confuso, porque nós estávamos falando dessa independência, ela acaba sendo anulada com essas autoridades, né? Então, não adianta o pai querer que o adolescente faça uma coisa que ele não deseja, mas que quando ele, na adolescência dele, ele fazia. E aí, que exemplo que ele vai dar para esse filho? Ele não tem um exemplo para dar, porque ele fazia ou muitas vezes até fazia pior. Existe muito disso. Então, quando você usa exemplos da sua vida, você acaba gerando um conflito aí em relação a essas questões de estabelecer limites, né? Quando você diz, porque na minha época não era assim, na minha época eu não podia fazer isso. Ótimo! Isso é entender que na sua época, no seu tempo, existiam tais padrões, tais comportamentos, tais vivências que eram importantes. Hoje a gente vive numa nova realidade, numa nova era, numa contemporaneidade que a intensificação das redes sociais estão aí, né? Por exemplo, tem adolescente que não quer estabelecer um vínculo nas suas redes sociais com os seus pais, porque os seus pais, para eles, fazem eles passarem vergonha. Porque o pai vai colocar uma frase, uma fala lá que os colegas, os amigos vão ver e vão ficar fazendo piadinhas. Então, se eu quero estabelecer esse vínculo com esse meu filho nas redes sociais, que esse vínculo ele possa ser um vínculo de monitoramento, mas que também de um limite. Não de uma autoridade. Postou uma foto, eu vou lá e respondo. Você tá indo para não sei aonde. Quando chegar em casa, eu vou conversar com você porque isso não tá adequado, isso e aquilo. Não faça neste momento, neste espaço. Quando chegar em casa, fale e dialogue com esse adolescente. Olha, eu acompanhei suas redes sociais, vi que você foi para casa de fulano. Por que você não me avisou que você iria para lá? Você tem o meu telefone, você pode ligar, você poderia me mandar uma mensagem no WhatsApp, né? Então, esta é a forma do cuidado sem ser autoritário. Quando esses pais se tornam autoritários no sentido de dizer, você não vai para a festa, você não vai fazer isso, você não vai realizar aquilo. Eu estou punindo, mas eu não estou dando uma solução. Olha, esta festa você não vai, mas numa outra festa que tiver, eu te levo ou eu deixo você ir, né? Mas muitas vezes isso não acontece. Para finalizar, eu gostaria de te perguntar duas coisas. Quais são os principais transtornos
emocionais, mentais, que podem acontecer na fase da adolescência, e quando que você indica que o adolescente procure a ajuda de um profissional? Então, os principais transtornos, Jéssica, que podem acontecer aí na fase da adolescência, pode ser o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH. A gente tem o transtorno de conduta e o transtorno desafiador opositor, que relaciona um pouco aí com essa questão das autoridades, né? Então, é muito importante que esse pai vê que esse adolescente ele está muito desafiando todas as propostas e diálogos estabelecidos. É importante fazer uma avaliação. Transtornos relacionados ao estresse, transtorno obsessivo compulsivo, transtornos de ansiedade, transtornos do humor e aí alguns quadros de esquizofrenia, né? Que o diagnóstico ele começa a partir dessa faixa etária, e ansiedade e depressão também são aí situações que podem acontecer e que, a depender da forma como isso não for tratado, pode levar até o suicídio. E no momento desse adolescente procurar um profissional de psicologia ou qualquer outro profissional, a depender das questões da saúde, é importante que quando ele identifique que ele não esteja se sentindo satisfeito ou que apresente momentos muito frequentes de tristeza, que apresente muitos momentos que ele não consiga realizar atividades, se concentrar, que fica muito irritado, muito nervoso. Uma coisa e isso pode acontecer em nossa vida? Pode, mas se isso passa a acontecer recorrente, com muita frequência, é necessário buscar a ajuda para que identifique se possui alguma avaliação de indícios de algum transtorno ou se somente é um conflito em identificação e reconhecimento dessa transição da saída aí de ser criança para essa adolescência, porque isso também pode acontecer. Ok. Olha, foi muito, muito, muito gostoso essa entrevista. Acredito, você adolescente que está assistindo, ou que é pai do adolescente, que teve bastante informação enriquecedora, né, que era o objetivo da proposta dessa entrevista. Se você tem um amigo ou uma amiga que é adolescente, compartilhe esse vídeo com ele ou com ela, para poder entender um pouco melhor todas essas questões que envolvem a adolescência. Eu quero agradecer novamente, Catiana, pela sua presença aqui. Muito obrigado pela forma que você explicou todas essas questões. Foram assim, bem, bem claras, didáticas, e eu quero te agradecer novamente. Eu que agradeço, Jéssica. Espero que possa aí contribuir, que esses adolescentes ou pais ou qualquer outra pessoa que venha assistir esse vídeo, né, consiga aí tirar algumas dúvidas que são muito comuns nessa fase do desenvolvimento, né? E aí, acho que para finalizar, eu também queria sinalizar que muitos adolescentes eles têm buscado essa ajuda profissional através do atendimento psicológico online. E é importante que esse adolescente entenda que, por mais que ele ainda seja adolescente, precisa ter o diálogo com esses responsáveis aí para poder fazer esse atendimento numa modalidade online. Então, a gente precisa ter uma autorização enquanto profissional, né? Assim como ir também no ambiente médico, às vezes necessita do acompanhamento desse responsável. Então, se precisar de alguma ajuda ou tiver alguma dúvida, quiser me questionar, pode me seguir lá nas redes sociais, falar um pouco sobre isso, né? Que a gente está à disposição. Eu faço também o atendimento desse público e aí, conforme for chegando essas demandas, a gente vai também tirando dúvidas aí, que é muito comum ter dos adolescentes. Ok. Muito obrigada. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque tem bastante coisa aqui sobre a adolescência e vai ajudar muito vocês aí. Um beijo e até mais. Até mais. Tchau.